Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este é um material complementar da disciplina de Controle Digital. Antes de conversarmos sobre controle digital, vamos relembrar um pouco o que vocês já estudaram em controle contínuo. Então, em controle contínuo, nós tínhamos então um sistema que era composto por uma planta. Na saída da planta nós temos um sensor, então esse sensor pode ter também uma função de transferência. A saída do sensor é comparado com uma referência de controle. Na saída então dessa comparação nós vamos ter o erro, e o erro é aplicado no nosso sistema de controle, que está representado aqui como se fosse uma função de transferência. A saída do controle é aplicada na planta, e assim a gente fecha aí o sistema, certo? Na saída da planta, novamente, a gente realimenta o sensor e assim nós fechamos aí o nosso sistema. Então, em sistemas contínuos, nós estamos aplicando o nosso controlador, que é um controlador contínuo, está no domínio do tempo, e ele é representado por uma função de transferência em S, certo? A minha planta também é contínua, também está no domínio do tempo, e ela é representada aí por uma função de transferência em S, certo? No domínio da frequência. Por último aí o meu sensor, né, também está representado aí por uma função de transferência em S, né, aplicando aí transformado de Laplace, né? Então, tanto o controlador quanto a planta são contínuos. Agora, em controle digital, nós continuamos com as nossas plantas contínuas, certo? Então nós temos aí a nossa planta contínua. Na saída da planta continua tendo aí um sensor que está lendo um sinal contínuo. E para fazer uma interface aí entre esse mundo contínuo com o nosso controlador, que agora é um controlador digital, nós temos então o conversor analógico digital, que transforma aí sinais analógicos em sinais discretos ou digitais. De novo, eu realimento aí a saída então do meu sensor digitalizado numa referência, vou ter um erro, esse erro vai ser aplicado no meu controlador, que agora não é mais um controlador contínuo, é um controlador discreto ou digital. A saída do meu controlador vai ser aplicada agora num conversor digital analógico, e agora sim eu vou aplicar então a saída aí do conversor na minha planta. Então, agora eu tenho aí do meu lado aqui, do lado direito aí dos nossos slides, nós temos um mundo contínuo, que é a minha planta e o sensor, e do lado esquerdo aqui eu tenho o domínio discreto, certo? Que está onde está o meu controlador. E fazendo a conexão entre esses dois mundos, certo? Eu tenho o conversor analógico digital e tenho o conversor digital analógico. Bom, aqui nós temos um modelo aí de implementação de um controlador contínuo, certo? Boa parte dos nossos cursos aí de controle que vocês estudaram até agora, obter o controlador, obter essa função de transferência, aí vocês param por aí, certo? Geralmente os cursos de controle nós paramos por aí. Mas se eu realmente quiser implementar um controlador contínuo, eu preciso fazer isso através de amplificadores operacionais, né, os on-pops, né? E de resistências e capacitores para poder aí implementar esses controladores. Aqui nós temos o exemplo de um controlador de um PI. Notem que eu preciso aí de 3 ampops, vários resistores e pelo menos um capacitor aí para poder implementar esse controlador PI. Acho que poucas pessoas aí no curso de controle já implementaram isso. Em geral a gente para lá no circuito em obter a função de transferência em Laplace, né? Mas é bom a gente ter em mente que, na verdade, um controlador analógico, um controlador contínuo, é implementado dessa forma, certo? É implementado aí através de um POPs. Bom, um controlador digital, ele vai ser implementado num microprocessador, num microcontrolador, num DSP, certo? Ou num CLP. Aqui nós temos um exemplo aí de um microcontrolador. Então, o nosso controle ele precisa de um hardware, controle digital, e também de um software. As nossas rotinas de controle, na verdade, elas vão estar implementadas em um programa
dentro aí desse microcontrolador, desse microprocessador. Só que a gente não consegue se livrar totalmente do mundo contínuo, certo? Eu posso, por exemplo, precisar aqui na entrada do meu conversor analógico digital, eu posso precisar de filtros. Meu sinal pode ter ruído, certo? E eu também posso precisar amplificar esse sinal. Alguns sensores fornecem aí tensões na ordem de milivolts, e em geral os nossos conversores analógicos digital, eles são feitos para operar aí dessas faixas de 0 a 3, 0 a 5, ou 0 a 12, ou mais ou menos também, né? Mais ou menos 12, depende aí do conversor, certo? Então eu posso precisar aí amplificar esse sinal que está vindo de um sensor. Bom, um microprocessador, ele também pode precisar aí de alguns circuitos periféricos, como o circuito de reset, pode precisar de algum cristal. Nós vamos ter então, e o nosso sinal de saída, ele vai ser disponível aí através de um conversor digital analógico ou através de um conversor PWM, de um módulo de PWM, certo? Aí vai depender aí do tipo de circuito que nós estamos acionando. No nosso programa agora, onde vai estar realmente implementada a nossa rotina de controle, ele vai ter aí uma parte de inicialização, vocês podem ver aqui no slide, certo? Nessa inicialização nós vamos definir uma série de variáveis, vamos inicializar os valores das variáveis, configurar os periféricos, pode ser um periférico de timer, de PWM, o periférico que vai fazer a leitura aí de conversão analógica digital. O programa de controle, ele na verdade não vai estar dentro ali dessa minha rotina principal, certo? Então essa minha inicialização, ela, em geral, ela termina aí num loop infinito. A minha rotina de controle, ela vai ter que ficar dentro de uma interrupção de um timer ou de um PWM. Por que disso? Nós vamos ver que os nossos projetos de controle digital, eles são feitos por uma dada período ou frequência de amostragem. E esse período tem que ser constante. Então, para eu ter realmente um período constante, eu preciso ter algum módulo de timer ou de PWM que me gere essas interrupções periódicas no período de amostragem do projeto. Então, minha rotina de controle basicamente vai fazer o quê? Ler as entradas, atualizar algumas variáveis, calcular o erro, e na sequência aí, o cálculo da minha saída de controle, ele vai ser uma sequência de produtos e somas, certo? Então, nós vamos ver aí ao longo do curso que a nossa rotina de controle, na verdade, ela vai ser implementada com uma equação dita a diferenças, e que essa equação de diferenças é uma série de produtos e somas. Essa é a nossa equação de controle. Certo? Então, em controle digital, nós não temos derivada, nós não temos integral. Todos esses conceitos são implementados aí através de somas e produtos. E por último, quando eu tenho meu valor da saída, eu preciso jogar isso para fora. Então, através da minha saída, que vai ser o conversor digital analógico ou o conversor PWM. Bom, vamos comparar as vantagens e as desvantagens aí dos controladores analógicos comparado com o digital, certo? Uma primeira vantagem vai para o conversor, para o controle analógico, que é a facilidade de projeto, certo? Vocês até agora só estudaram controle analógico, controle contínuo, né? Então vocês estão mais habituados a fazer o projeto, então temos aí uma facilidade maior de projeto. Por enquanto, né? Enquanto nós não terminarmos o curso digital, nós temos maior facilidade de fazer projeto contínuo. O desempenho, nós podemos obter controladores com o mesmo desempenho, tanto um controlador contínuo quanto um controlador digital. Se ambos forem bem projetados, nós podemos ter o mesmo desempenho. Flexibilidade, aqui é o que o controle digital começa a ganhar, certo? Como a nossa rotina de controle está implementada num software, e esse software pode estar gravado numa memória flash, você pode facilmente regravar e alterar a tua rotina de controle facilmente. Se eu tiver isso implementado num controlador contínuo, vocês viram que eu vou ter que mexer no resistor. Eu poderia ter um potenciômetro, mas eu vou precisar lá fisicamente com uma chavinha de fenda e mexer no valor de um potenciômetro.
Isso é bem mais rígido do que um software. Software nós podemos inclusive mexer, se o meu controle tiver algum tipo de comunicação USB ou alguma comunicação com a internet, eu posso mexer isso de forma remota. Posso estar na minha casa, meu controle está operando lá na indústria, eu posso pela internet mexer em algum parâmetro, mexer num ganho, e eu estou mexendo na minha rotina de controle. Então, a flexibilidade é muito maior para o controlador digital. Outra grande vantagem aí do nosso controlador digital é a sensibilidade ou imunidade a ruído, certo? Também imunidade à variação de temperatura e à variação dos componentes. Bom, sensibilidade a ruído, uma vez que o sinal ele é digitalizado, ele praticamente fica imune a ruído, certo? Se entrar um ruído grande o bastante para mexer em algum valor digital, isso significa que o controlador ou que o microcontrolador já parou de funcionar, certo? Se um ruído for forte o suficiente para mexer em alguma memória do microcontrolador, significa que ele parou de funcionar há muito tempo. Agora, o controlador contínuo, eu preciso de uma série de filtragens ali. Enquanto eu tenho o sinal contínuo, qualquer ruído que eu tenha no meu circuito vai interferir na qualidade ali ou na performance do meu controlador. Isso então praticamente fica imune no controle digital. Quanto à temperatura, certo? As resistências elétricas, elas podem variar com a temperatura. Então, se o meu circuito esquentar, automaticamente algum ganho do meu controlador analógico contínuo também vai variar. Processador é bem mais imune a variações de temperatura. E por último, variação de componentes, certo? Eu fiz o projeto lá do meu controlador contínuo, precisava de um resistor de 9,8, só que eu só encontro lá um de 10 ou um de 9,5. Então pode ser que eu chegue num projeto, mas não consiga implementar exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque os componentes lá tem uma tabela de componentes, a não ser que estiver usando um potenciômetro, né, que eu possa realmente ajustar no valor que eu quero. Então o próximo item aí, complexidade da lei de controle. Em controle digital, nós temos aí muito mais, uma variação de controles possíveis muito maior, certo? Inclusive controles não lineares, controles inteligentes, controles adaptativos. Então tem um universo de controladores que é possível de se implementar em controle digital, que não é possível de implementar em controle analógico, ou seria muito difícil implementar de forma analógica, certo? Então nós temos um leque muito maior aí de possibilidades no controle. E por último aí, uma outra grande vantagem do controlador digital é que você pode implementar mais funções, certo? Eu tenho um processador, ele não precisa só estar fazendo o controle, ele pode ter uma comunicação serial e estar passando dados, por exemplo, para um software que faz o controle de toda a planta, né? Um software supervisório, né? Ele pode fazer calibrações, se autocalibrar, ele pode ter embutido dentro do software proteções. Então tem uma série de rotinas que podem também ser incorporadas ali na nossa rotina de controle e fazer mais do que só o controle, certo? Coisas que também não é possível ali no controle analógico incorporar todas essas funções. Bom, então em controle analógico, no Instituto Federal de São Paulo, vocês tiveram o controle 1 e controle 2, então os alunos aí do Instituto que fizeram essas disciplinas já estão bem habituadas, né? Em controle digital, nós podemos fazer o projeto de controlador em tempo contínuo, podemos fazer o projeto de controlador em tempo discreto e também podemos fazer uma mescla aí desses dois, certo? Fazer o projeto de controlador levando em consideração o tempo contínuo e discreto junto. Aqui nesse curso, nós vamos abranger primeiro o projeto em tempo contínuo, projeto de controlador digital em tempo contínuo, e também o projeto controlador digital em tempo discreto, certo? Essas vão ser as duas abordagens que nós vamos dar aqui no nosso curso. Revisando um pouco, então, para poder fazer uma comparação entre as etapas de um projeto de controle em tempo contínuo e em tempo discreto, as etapas de um projeto em tempo contínuo seria, primeiro, modelar a planta. Se eu não tenho o modelo da planta, eu não consigo fazer o projeto, eu vou, na verdade, dar chutes, né? Definir, especificar o controle. Então, eu preciso dizer o que eu quero do meu controlador, certo?
Quando eu faço essas especificações, meu próximo passo então é definir o tipo de controlador, ou seja, eu tenho minhas especificações, eu defino o controlador que eu acho que vai dar conta aí das minhas especificações. Na sequência, então, eu projeto os ganhos desse controlador. E por último, o último passo que geralmente a gente não aborda, na verdade, nos cursos de controle, seria implementar esse controle num circuito analógico ali, com on-pops, resistências, certo? Então, por que ninguém mais faz isso? Porque praticamente, na verdade, ninguém faz projeto contínuo. Hoje em dia, praticamente só existe controle digital. Um exemplo aqui rápido de um projeto, né? Vou tomar como base aqui o controle de velocidade do motor DC. Então, nós temos nossa planta, na saída poderíamos ter um sensor que está medindo, por exemplo, a velocidade do motor, um encoder, né? A saída aí desse sensor é comparado com uma referência, eu obtenho o erro e o erro é aplicado aí na minha planta, certo? Tanto a planta quanto o controlador são contínuos. Então aqui eu tenho um modelo aí da planta, né? Nos cursos aí de controle 1 e 2, vocês já devem ter obtido um modelo de um motor de corrente contínua. Eu tenho ali o circuito de armadura, eu tenho o meu modelo mecânico do meu motor, a tensão induzida que eu tenho na equação elétrica é igual a uma constante vezes velocidade, e o torque que eu tenho na minha equação mecânica é igual, o torque do motor é igual a uma constante vezes a corrente de armadura. Então você tem aí um modelo, certo? Tanto elétrico quanto mecânico. No slide você tem aí as definições aí de todas as variáveis, de todas as constantes. Uma vez que eu tenho esse modelo que eu obtive através de equações diferenciais, né? Nós temos derivadas, né? Então são um conjunto de equações diferenciais, duas equações na verdade. A partir disso aí, eu posso então aplicar Laplace e obter a função de transferência do meu motor. Então, essa função de transferência me relaciona a saída, que vai ser a velocidade, com a entrada, que é a tensão de armadura. Então, essa aí é a nossa função de transferência do nosso motor, de corrente contínua. Bom, meu próximo passo, eu defino aí, eu especifico o que eu quero do controle. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu vou criar um erro nulo em regime permanente. Eu quero um sobresinal máximo de 20%. E eu quero que o tempo de acomodação seja de 125% em comparação com o de malha aberta, certo? Para atingir essas especificações, eu preciso somente de um controle PI. Então aqui eu tenho a função de transferência aí do controlador PI, certo? Basicamente, o meu projeto vai ser especificar o KP e o KI. Bom, vocês aprenderam várias ferramentas aí para fazer esse projeto controlador, certo? Aqui eu estou dando como exemplo o projeto controlador pelo lugar das raízes. Então, eu tenho as raízes do meu sistema em malha aberta. Eu preciso obter o meu sistema em malha fechada e projetar os meus ganhos de tal forma que eu consiga posicionar os polos do sistema em malha fechada numa dada região que atenda às especificações que eu passei para o sistema, né? Então está aí um nosso exemplo. O próximo passo então é determinar o KP e o KI que me atendam a esse lugar das raízes. Bom, uma vez que eu tenho o KP e o KI, como minha implementação é num circuito analógico com on-pops, eu preciso aí então definir os meus resistores. Eu tenho aqui então meu circuito é feito de duas etapas, uma que é o somador e uma segunda etapa que realmente implementa o PI, certo? Então esse circuito mais abaixo, que tem dois on-pops, ele me representa aí a implementação do PI. Tem um amplificador para o ganho e tem um amplificador para o termo integral. Aqui eu tenho um conjunto de fórmulas que eu peguei na literatura, né? Aí vocês têm então as condições de contorno que esses resistores devem ter para poder aí obter esse ganho, esse ganho KP e esse ganho KI, certo? Note que como nós temos muitos componentes, isso aí tem infinitos resultados, certo? Dependendo do valor que eu escolhi ali, eu vou ter várias soluções possíveis para implementar esses ganhos. Bom, no controle digital, como eu comentei com vocês, nós vamos ter duas abordagens. Na primeira abordagem, nós vamos fazer o projeto do controlador
como se ele fosse um controlador contínuo. E no final que nós vamos discretizar o controlador, certo? Então essa abordagem a gente também chama de redesign. Então quais são as etapas dessa etapa de projeto? Primeiro eu vou modelar a planta e eu vou também incorporar a dinâmica do conversor digital analógico. Então a minha planta que o meu controlador vai enxergar, ela é composta pela minha planta real mais o conversor digital analógico. Em alguns casos é possível desprezar o controlador digital analógico, certo? Nós vamos ver isso mais para frente também. Definir as especificações do controlador. Na sequência eu vou definir o tipo de controlador analógico. Vou projetar os ganhos do meu controlador analógico. Aí essa equação que eu vou obter do controlador analógico, eu vou então discretizar para implementar o meu controlador, certo? Então eu vou fazer todo o projeto como se ele fosse um controlador analógico e lá no final eu discretizo o meu controlador. Bom, então agora como o controle, ele é, nessa primeira etapa aí, eu estou supondo que tudo é contínuo, eu sei que o controlador ele vai ser discreto, mas eu estou supondo que ele é contínuo, e eu vou primeiro então incorporar aí a dinâmica do meu conversor digital analógico na entrada da minha planta. Então eu vou considerar que tudo isso, esse conjunto, esses dois blocos, é que vão ser agora a minha nova planta. Okay? Então tem a minha nova planta. Bom, sigo exatamente os mesmos passos anteriores, né? Eu obtenho um modelo da planta, agora vai ser um modelo um pouco maior. Eu tenho aí uma função de transferência aproximada para o conversor digital analógico, certo? Nós vamos ver por que aproximada, mas também ao decorrer do curso. E tem então minha nova planta composta por esses dois blocos. Vou adotar as mesmas especificações que eu tive para o exemplo anterior, definir o mesmo controlador, um controlador PI, vou fazer o projeto. Esse meu projeto vai ser um pouquinho mais complicado, porque quando eu incluir a dinâmica do conversor digital analógico, isso me inseriu mais um polo no sistema. Então agora aí eu preciso posicionar 4 polos, comparado com o meu exemplo contínuo, quando o meu sistema só tinha 3 polos. Mas eu vou de novo projetar o meu KP e o meu KI aí utilizando o lugar das raízes, certo? Uma vez então que eu tenho a minha função de transferência do meu controlador contínuo, eu vou aplicar aí a discretização, certo? Então quando eu discretizar aí um controlador contínuo, eu vou obter, no caso o PI, eu vou obter um controlador em Z, que nós vamos ver o porquê usar esse novo termo e não S, né? Nós vamos obter uma função de transferência em Z que tem esse formato, beta1 vezes Z mais beta0 dividido por Z menos 1. Então esse é um formato aí de um PI discreto. Bom, tendo a minha função de transferência em Z, nós vamos aplicar transformada Z inversa. Com essa transformada Z inversa, nós vamos obter agora uma equação de diferenças. Essa equação de diferenças ela vai precisar ser implementada em um programa dentro aí do meu controlador, certo? Então lembrando que eu preciso agora especificar um hardware do meu controlador. Existem várias coisas que eu tenho que pensar quando eu vou especificar esse hardware. Eu tenho que pensar que tipo de microcontrolador que eu preciso, se eu preciso de muita potência, se eu vou precisar de um DSP, se eu vou utilizar mesmo somente um controlador, um PLC, né? Eu preciso saber as interrupções que eu vou precisar, meu tempo, no caso o tempo de amostragem que eu vou utilizar, os conversores analógicos digital analógico, as especificações desses conversores, a resolução das variáveis, se elas vão ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits, ou mesmo se elas vão ser uma variável de ponto flutuante. Quantidade de memória que eu preciso para dados, memória RAM, né, e memória flash para o programa. E os circuitos auxiliares que eu posso precisar, né? Então eu posso precisar aí de alimentação, cristal, ressonador, circuitos aí de filtros. O meu programa, que vai estar gravado na minha memória dentro do processador, ele vai precisar então implementar essas equações, as diferenças aí que representam o nosso controle PI discreto. Então, de novo, nós temos uma fase de inicialização, e na sequência aí, o nosso controle vai ficar na verdade dentro de uma interrupção que precisa ser executada periodicamente no período de amostragem. Então começa aí com a inicialização, definir variáveis, configurar timers, configurar PWM,
inicializar as variáveis e a minha rotina de inicialização fecha no loop infinito. A minha de rotina de controle tem que ficar numa interrupção. Essa interrupção pode ser uma interrupção do timer ou do PWM, né, que gere interrupções exatamente no período de amostragem do projeto. Se eu fizer o projeto num período e aplicar um outro quando estiver executando, eu vou ter problemas, com certeza, certo? Então eu começo a minha rotina de controle na interrupção lendo entradas, atualizando variáveis, calculando o erro, calculando a minha função do PI, a minha equação de diferença que implementa o PI, e por último aí, antes de sair da interrupção, nós vamos estar disponibilizando esse valor que nós calculamos para a saída. Pode ser então aí num conversor digital analógico, ou pode ser num conversor PWM. Bom, essa abordagem então, ela tem uma facilidade de projeto, porque estão aplicando aí ferramentas que vocês já conheceram, ou que vocês já estão habituados de controle 1 e 2. Ela considera, mas ela não considera de uma forma bem adequada a dinâmica dos conversores digital analógico e analógico digital. Vocês lembram que eu comentei que nós estamos utilizando uma função de transferência aproximada para o controlador digital analógico. Nós não consideramos o controlador analógico digital. Ele vai ter uma resposta imprecisa em alta frequência. O que é alta frequência para nós? É uma frequência próxima aí da metade da frequência de amostragem, certo? Então, quando eu começar a me aproximar da metade da frequência de amostragem, eu vou começar a ter alguns erros aí a mais no meu sistema. Bom, o limite de performance nessa abordagem de projeto do meu controlador digital analógico é a performance do controlador analógico, certo? Como nosso controle foi baseado no controle analógico, e quando nós discretizamos esse controle, nós vamos aplicar algumas aproximações, isso nos faz com que nessa abordagem de projeto, o nosso limite de performance vai ser sempre a mesma performance do controlador analógico. Nessa abordagem, nós nunca vamos conseguir uma performance melhor do que a do controlador analógico. Na melhor das hipóteses, vai ficar igual. Nós vamos ver o que vai influenciar muito nisso, vai ser a frequência de amostragem que nós escolhemos, certo? Bom, a próxima abordagem de projeto é o projeto em tempo discreto. Então vamos ver aí quais são as etapas desse projeto, certo? Nós começamos agora modelando a planta, e a primeira coisa que nós vamos fazer após a modelagem é discretizar a planta, certo? Feito isso, nós vamos obter as especificações, definir o tipo de controlador, e aí nós vamos fazer o projeto controlador digital. Então, nós vamos supor aqui nesse projeto que tudo é digital. Vou chegar então, tendo aí o meu controlador, meus ganhos, eu preciso daí definir o hardware, definir o software que eu vou precisar para implementar meu controle. Bom, então nós vemos agora então que nessa abordagem, a princípio a minha planta é contínua, sensor contínuo, conversores digital analógico, analógico digital e o meu controlador discreto, certo? Bom, nós vamos então discretizar a nossa planta e vamos também discretizar, se nós tivermos uma função de transferência no sensor, também vamos aplicar essa discretização. De tal forma que agora, para fazer esse projeto, nós vamos enxergar a planta como se ela fosse uma planta discreta. Ela não é, ela é uma planta contínua. Mas o meu controlador discreto enxerga essa planta como sendo discreta também. Então, agora nessa abordagem, tudo é discreto, certo? É uma aproximação, obviamente. Tanto então a planta quanto o controlador são discretos. Bom, modelagem. Então o modelo da planta eu já conheço. Agora eu posso aplicar a função de transferência exata do meu conversor digital analógico. Notem que nessa função de transferência nós temos aí um E elevado a ST, certo? Esse é um fator novo aí que vocês não estão habituados. Então quando eu discretizar essa planta, mais o meu conversor digital analógico, eu vou obter uma nova função de transferência da planta em Z, certo? Vou definir as especificações de controle, vou continuar adotando as mesmas especificações. Vou definir o tipo de controlador, vai ser um controlador PI também. Então nós temos aí a função do meu PI discreto. Vou fazer os projetos dos ganhos também no lugar das raízes, mas agora que eu não vou mais trabalhar no plano S, eu vou trabalhar num novo plano que é o plano Z.
nós vamos estudar com detalhes isso aí ao decorrer do curso, certo? Aqui a nossa ideia é só dar uma noção de como são as etapas de trabalho e comparar com o contínuo, né? Mas eu também posso fazer o meu projeto aí no plano Z, certo? Usando uma abordagem, não a mesma, mas uma abordagem muito parecida com o lugar das raízes. A diferença é que a interpretação dos lugares das raízes aqui no plano Z é um pouco diferente. Então eu vou tentar posicionar os meus polos numa dada região que atenda à especificação que eu passei para o meu sistema. Vou ter que obter os ganhos do meu controlador, que são beta 1 e beta 0. Uma vez que eu fizer isso, eu posso então obter aí minha equação a diferenças, certo? Então agora de novo eu tenho que definir aí o meu hardware, tenho que pensar nas mesmas coisas que eu já comentei, né? Memória, tipo de processador, tipo de variáveis, né? Conversores digital analógico, analógico digital, então tem que definir tudo isso. E a minha rotina de controle, ela é igual à anterior, certo? Uma vez que eu tenho a minha equação a diferenças, a implementação do software é igual. Começo com a parte de inicialização, definir variáveis, configurar periféricos, inicializar as variáveis, fecho a inicialização no loop infinito e a minha rotina de controle vai ficar então de novo lá numa interrupção do timer ou do PWM, que deve ser executada com um período de amostragem igual ao do projeto. Então, de novo, rotina, ler variáveis, atualizar variáveis, calcular o erro e calcular a minha equação de diferenças que me implementa o meu PI discreto. E por último, jogar esse valor para a minha saída, certo? Para a saída ali do controlador. Bom, resumo aí, né? Então essa abordagem de projeto, ela é um pouco mais difícil porque nós não estamos habituados com ela ainda, certo? Mas ela considera aí a dinâmica dos conversores digital analógico e do conversor analógico digital. Ela não considera a dinâmica da planta entre as amostras, porque todo o nosso projeto foi feito supondo que o sistema era discreto, certo? No sistema discreto, não existe nada entre as amostras. Então, é muito importante, nós vamos ver ao longo do curso, a escolha adequada da frequência de amostragem. Com isso, podem existir algumas oscilações entre as amostras que, nessa etapa de projeto, nós não vamos perceber. Nós só vamos perceber quando fizer a simulação ou aplicar o nosso sistema discreto na minha planta analógica. Se eu não escolher de forma adequada o período de amostragem, eu posso ter algumas surpresas no final do projeto. Mas esse método é o mais usado aí em controle digital. Bom pessoal, então nós estamos encerrando esse vídeo. Nesse vídeo nós tivemos a intenção aí de fazer uma comparação das etapas de projeto de um controlador digital em comparação com o controle contínuo, para nós termos uma noção do que nós vamos estudar aí ao longo desse curso. Então eu espero que esse vídeo seja útil para vocês e seja útil aí no seu estudo.